O seu escritório tem um bom planejamento de conteúdo? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Neste episódio, vamos falar de planejamento de conteúdo e o quanto que ele pode ajudar o seu escritório a se diferenciar em sua estratégia de marketing e comunicação. E para falar do tema, tenho aqui comigo o Fernando Virbetti, que é sócio fundador da Conteúdo Online, uma empresa pioneira em marketing de conteúdo no Brasil, que conta com uma bagagem de mais de 2.500 projetos de marketing de conteúdo. O Fernando também é líder do Comitê de Marketing de Conteúdo da Abrad Nacional e coautor do Guia de Marketing de Conteúdo da mesma associação, que inclusive está disponível no site da Abrad para download gratuito. Fernando, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando para um público tão interessante, porque para mim, esse público da área jurídica são um dos que mais podem se beneficiar de uma estratégia de conteúdo ou de marketing de conteúdo. Por isso, achei muito bacana quando você me convidou e é um enorme prazer a gente estar aqui. Fernando, muito se fala sobre planejamento de conteúdo. Afinal, no que consiste este termo? Planejamento de conteúdo é o essencial para que você se diferencie de todos os conteúdos que existem na internet tratando dos mesmos temas, sobre o mesmo ponto de vista, basicamente a mesma coisa. Planejamento de conteúdo é você definir o porquê você está produzindo aquilo, para quem você está produzindo aquilo, o que você está produzindo, como você vai produzir e como que você vai medir isso. Gente, parece difícil, mas não é. Imagine o seguinte, vocês têm um escritório que tem N diferenciais. E ao abrir esse escritório, eu até entendo que os temas que vocês tratam são iguais a de escritórios semelhantes. Mas eu tenho certeza que vocês têm bastantes diferenciais que são comunicados aos clientes de vocês quando alguém procura pelo serviço de vocês. Conteúdo é a mesma coisa. Não adianta produzir a mesmice. O que a gente tem que sempre buscar é, primeiro, entender muito bem quem é o nosso cliente. Entender muito bem para quem a gente está produzindo aquele conteúdo. E como é que a gente entende isso? Eu tenho certeza absoluta que vários dos clientes que vocês têm, ao procurar para vocês, fazem uma série de perguntas no primeiro contato, depois uma série de perguntas ao contratar vocês e depois uma série de perguntas também durante a prestação do serviço. Essas perguntas são as que devem ser respondidas de acordo com o perfil de cada cliente. Então, o que a gente precisa realmente entender é por que a gente está produzindo aquele conteúdo e espelhar ali as principais dúvidas do nosso cliente para que a gente se diferencie num mar de conteúdos que muitas vezes parece que todo mundo já falou da mesma coisa, todo mundo já esgotou tudo, mas garanto a vocês que se vocês fizerem um planejamento bem certinho, vocês vão encontrar oportunidades de esse marketing de conteúdo fazer o escritório de vocês ganhar autoridade. E a gente sempre fecha negócios com aquelas pessoas que têm autoridade e são especialistas naquilo. Uma confusão que vejo entre advogados e até profissionais de marketing é: preciso de um planejamento de conteúdo se eu tenho um planejamento de marketing? Não é a mesma coisa, e essa confusão eu posso te dizer que eu vi em empresas globais muito bem estruturadas. Eu mesmo fui vítima de uma confusão enorme numa empresa nacional de destaque, mas é uma empresa que, na realidade, é uma entidade que tem um dono ao qual, quando eu fui fazer a minha apresentação no planejamento de conteúdo, no meio da apresentação, ele parou a apresentação e me disse, não era isso que eu esperava. E eu falei para ele, mas o que você esperava? Esperava um planejamento de marketing estratégico. Eu falei, eu não atuo com marketing estratégico. Eu atuo com marketing de conteúdo. O que o marketing de conteúdo faz? A partir do teu planejamento estratégico de marketing, ou seja, o que você quer ser? Como você vai fazer aquilo? Por que você quer ser aquilo? O objetivo do marketing de conteúdo é apoiar aqueles objetivos de negócio. Vou te dar um exemplo bem concreto. A gente fez recentemente o planejamento de conteúdo com uma empresa especializada em cursos online, agora são online, não eram, tá? Mas agora são, preparatórios para as principais certificações do mercado financeiro. Qual o objetivo deles? É entrarem mais no online. Hoje eles eram muito presencial e agora o objetivo é pelo menos 70% da empresa ser voltada para o online, que eles ainda acham que quando
a gente voltar para uma coisa um pouco mais normal, os cursos presenciais voltam, mas não voltam com tanta força. O objetivo da empresa ser 70% online é um objetivo de marketing estratégico, não é um objetivo de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo vai apoiar esse objetivo, mostrando como cumprir esse objetivo. Quais são os conteúdos úteis que vão fazer com que as pessoas cheguem naquela empresa para comprar agora os cursos online que antes eram presenciais. Isso é a grande diferença. O marketing de conteúdo em si, sozinho, ele não tem para onde ir se ele não tiver um objetivo estratégico para apoiar como do negócio. Afinal, Fernando, qual a importância em se fazer um planejamento de conteúdo? Se você não fizer um planejamento de conteúdo, você apenas está produzindo conteúdo. Produzir conteúdo significa você não saber para que aquele conteúdo serve, para quem aquele conteúdo é produzido e, principalmente, qual é o benefício que aquele conteúdo vai trazer para a tua empresa. E em determinado momento, se você fizer isso, você vai achar que o conteúdo é só custo, que ele não está trazendo benefício nenhum. Então você simplesmente vai achar da tua cabeça que aquele conteúdo pode ser útil e você não direcionou aquele conteúdo para ninguém, você não especificou por que aquele assunto é útil, é simplesmente um achismo, e aí vai chegar no final e você vai ver que os resultados que você está tendo com aquele conteúdo, muitas vezes você não consegue até nem mensurar de tão baixos que eles são, mas é claro, se você não sabe para onde você vai, você também não vai saber como medir isso. Então, por isso que você tem que ter um plano de marketing de conteúdo, para, através desse conteúdo, você se destacar, atender às necessidades do teu prospect ou do teu atual cliente e colher resultados efetivos daquele conteúdo que você está produzindo. Você poderia citar para o nosso ouvinte o que faz parte de um planejamento de conteúdo? Sim, claro. Primeiro, o planejamento de conteúdo, você tem que definir um objetivo. O que é um objetivo de marketing de conteúdo? Por exemplo, um objetivo de marketing de conteúdo é aumentar o número de cadastros na minha newsletter. Isso é um objetivo de marketing de conteúdo. Por quê? Porque através das pessoas que se cadastrarem na newsletter, você consegue fazer uma série de ações com aquela pessoa e divulgar conteúdos constantemente, mantendo o relacionamento. Então tá, primeira coisa que você tem que ter, qual é o meu objetivo de marketing de conteúdo? Segundo, para quem eu estou fazendo isso? Quem são as personas que eu estou fazendo? Quem é meu público? E já acho que a gente vai falar um pouquinho mais da diferença entre público e persona. Mas a princípio, para quem eu estou fazendo? E jamais caiam naquela, gente, de que vou fazer para qualquer um que tenha dinheiro para pagar o meu serviço. Nem a Coca-Cola faz isso. Se a Coca-Cola fizesse isso, ela não precisava ter a Coca Zero, não precisava comprar o suco Del Valle, não precisava fazer nada disso. Você sempre, quanto mais você nichar, mais resultados você vai conseguir. Então já falamos em objetivo, já falamos em personas, vamos falar de temas. Quais são os temas interessantes para aquela persona? Ou seja, se eu definir que o Fernando é minha persona por uma série de características que eu levantei do Fernando, quais são os temas interessantes, úteis para o Fernando? Eu sempre digo o seguinte, gente. Qual é a melhor métrica que você pode ter em qualquer tipo de planejamento de conteúdo? Após a leitura ou após o contato com o conteúdo teu, que pode não ser leitura, pode ser um vídeo, o usuário terminar e falar, nossa, isso foi útil, isso foi muito bacana. Em primeiro momento, ele inclusive saber que ele tem um problema através do conteúdo que você fez. Tá, então, vou te citar um caso que aconteceu comigo durante a pandemia, que eu sempre que conto, o pessoal acha mal barato isso, eu acho que deve ser relevante. Eu, há alguns anos, comprei um casaco de couro fora do Brasil. Não sei por que comprei, gente, não é meu estilo, mas, sei lá, comprei. Ele sempre foi muito bonito, apesar de eu usar ele muito pouco. E durante a pandemia, caçando o que fazer, eu dei uma limpada no armário, encontrei com ele, e ele não estava mais bonito, ele estava diferente. Bom, aí eu fui tentar entender por que ele estava diferente. Aí, quando eu entendi que ele estava diferente, foi fazendo uma busca no Google, que é onde todos nós começamos a buscar. E encontrei uma empresa que me disse o seguinte, jaquetas de couro precisam ser hidratadas. Imagina que eu sabia disso. Eu não tinha nem ideia desse negócio. Então, a primeira coisa que ela me fez sentir é que eu tinha um problema, e ela me disse qual é o problema que eu não sabia qual era.
Depois que ela fez isso, ela produziu outro conteúdo. Percebe só o seguinte, até então ela não falou dela, tá? Ela falou da hidratação na jaqueta de couro. Em seguida tinha outro conteúdo que dizia as formas de hidratar uma jaqueta de couro. E tinha a forma que ela fazia e outras formas que eram feitas. Um terceiro conteúdo dizia por que a solução dela era melhor que as outras. Então, primeiro ela me mostrou o problema, depois ela me disse como resolver esse problema, depois ela me disse por que a solução dela era melhor. O quarto era eu comprar dela, e eu comprei. Então, voltando, qual é que o planejamento de marketing de conteúdo tem que ter? Um objetivo, ele tem que ter as personas, ele tem que ter os temas relevantes para aquela persona, e o Fernando, no caso, como persona daquela empresa de jaqueta de couro, qual era o tema de relevante? Hidratação de jaqueta de couro. Ele tem que ter um calendário editorial, ou seja, que vai dizer quando você publica, o que e onde. Ele tem que ter também, ou você descobrir em quais canais esse público, a tua persona está, em quais canais ela consome conteúdo. Não caiam naquela de publicar tudo em todo lugar. Ninguém dá conta disso, tá? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E ela tem que definir métricas. Como é que você determina o sucesso daquilo? A gente não estabeleceu que o objetivo lá em cima era cadastro de newsletter? Então, um KPI interessante é você imaginar o quanto você quer que esse cadastro seja aumentado. Vamos imaginar que a gente estabelece o KPI de 10%. KPI e métricas são coisas diferentes, tá? KPI é numérico. Métricas é o que você vai acompanhar para ver se você está conseguindo performar aquele KPI. Ou seja, você vai acompanhar quantas pessoas acessaram aquele conteúdo, quantas pessoas entraram e foram embora desse conteúdo sem ler ele todo. Então, essas métricas servem para você ir vendo a performance daqueles conteúdos para ver se você consegue cumprir aquele KPI. Mas, basicamente, um planejamento de conteúdo respondendo essas perguntas de objetivo, persona, temas, canais e métricas, ele já é bem completo. E o que não faz parte de um planejamento de conteúdo, Fernando? O que não é marketing de conteúdo. Por exemplo, criar um blog e um site. Isso é tecnologia, não é marketing de conteúdo. Fazer mídia não é marketing de conteúdo. Isso é para o pessoal de mídia. São coisas complementares, tá? Mas não é marketing de conteúdo. É estabelecer objetivos estratégicos de marketing, como a gente viu agora. Não é marketing de conteúdo. Fazer design de papelaria, criar cartão de visita, criar logo, criar isso, não é marketing de conteúdo. Eu estou te citando as 4 principais zonas que acontecem. Os erros são principalmente os mal entendidos estão nessas 4 vertentes. O pessoal acha que a gente faz site, o pessoal acha que a gente faz mídia, o pessoal acha que a gente faz marketing estratégico e o pessoal acha que a gente faz cartão de visita e papelaria. Isso não é marketing de conteúdo. Dentro do planejamento de conteúdo, qual a importância de um calendário editorial? A importância é você organizar o conteúdo. A importância é você definir, primeiro, para onde você vai produzir, que canais. Eu vou produzir para Facebook, vou produzir para Instagram, vou produzir para LinkedIn, vou produzir para Pinterest, vou produzir para tais. Beleza. Com que frequência você vai produzir? E quais temas você vai produzir? Não adianta publicar tudo no mesmo lugar, porque o efeito disso é muito pequeno. As pessoas acabam cansando disso e você está desperdiçando gigantescamente o potencial desses canais. Esses canais de mídias sociais, falando já em canais de mídias sociais, eles sempre devem ser usados como canais de ativação. Ou seja, quem faz marketing de conteúdo, premissa é ter um site e um blog próprio. Por quê? Porque é casa própria, não é casa alugada, tá? Então você manda ali. As mídias sociais, redes sociais, elas estão mudando o algoritmo dela toda hora para que você pague. Basicamente é isso. Uma premissa do marketing de conteúdo é que tudo seja gratuito, que a produção, a oferta de conteúdo para o teu prospect, para o teu cliente, seja grátis. Então, esses canais estão mudando para que você pague. Então, o que você tem que fazer, na realidade, nesse calendário editorial? Definir temas, definir canais, definir periodicidade para você poder organizar tudo isso. O que eu sempre aconselho no calendário editorial, faz primeiro um calendário macro. O que é um calendário macro? Qual é o tema que eu vou publicar na segunda-feira no Insta e qual o tema que eu vou publicar na segunda, na terça, na quarta, dependendo da periodicidade que você definiu estabelecer, e qual que eu vou publicar em outra rede social, na segunda, na terça, na quarta ou na quinta. Por que isso? Lições aprendidas.
Eu já fiz um calendário editorial para uma empresa. Um dos primeiros projetos que a gente pegou de marketing editorial, de marketing de conteúdo, e a gente definiu todos os posts de 10 meses. Gente, caiu tudo. No meio, assim, acho que a gente não chegou a 50% e deu um trabalhão, porque entravam outros temas, entravam outras coisas, entravam outras realidades. Então faz um calendário macro, coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Instagram, tema tal. A segunda-feira será dedicada para posts sobre educação. A terça-feira será dedicada para posts reforçando algum aspecto da nossa atuação. Coisas desse tipo, entendeu? A importância é que, olhando para ele, você tem uma organização de tudo que você vai fazer. Fernando, uma dúvida muito recorrente entre advogados é sobre onde eles devem publicar o conteúdo e o conhecimento deles. Muitos desses profissionais possuem acesso a grandes veículos de comunicação, como o Valor Econômico, Exame ou até a Folha. Sendo assim, o que é melhor? O advogado produzir um conteúdo para o site do escritório ou publicar esse conteúdo em um desses grandes portais? Olha, eu acho assim, primeiro nunca dupliquem conteúdo, tá? Nunca coloquem o mesmo conteúdo que você publicou em um lugar em outro. Por quê? O Google pune. O Google vai ver quem publicou primeiro. E se você publicou primeiro num grande veículo de comunicação, depois, ao publicar no teu site, ele vai achar que aquilo é um conteúdo plagiado, ele vai te punir. Mas nada impede que, por exemplo, você tenha uma área do site que diga, olha que eu coloquei na imprensa e um link para lá. Beleza. Gente, são realidades completamente diferentes. Quando você fizer isso para o grande veículo de comunicação, quem ganha reputação, em termos de marketing digital, é o veículo de comunicação. Evidentemente, você ganha também como imagem. Então, o que eu sempre sugiro, publica nos dois lugares de forma diferente. Publica, por exemplo, na Exame, no Valor Econômico, o artigo que eles te pedirem e publica um complemento ou um aprofundamento ou um recorte do que você publicou lá no teu site ou blog. Porque aí você consegue a autoridade dos dois lados. Não só a pessoa que leu o teu artigo nesse grande veículo de comunicação vai entender que você é uma autoridade, mas quando ele for para o teu blog e encontrar aquele assunto mais esmiuçado ainda, ele vai entender que você tem aquele aprofundamento. Então, é claro que publicar num site ou num blog de enorme audiência é muito vantajoso, mas eu sempre recomendo que se utilizem as duas estratégias. Não vai somente publicado por lá, porque até em determinado momento, já aconteceu com a gente, esse site ou blog tirou o artigo do ar. E aí o cara que tinha linkado só para esse artigo no site dele, ele perdeu completamente os acessos, ele perdeu completamente o histórico. Então, publica nos dois lugares com enfoque diferente, que eu acho que é a fórmula que dá mais resultado. Marketing de conteúdo, eu não vou te dizer que dê trabalho, porque eu acredito que todos nós sejamos produtores de conteúdo em potencial. Só falta descobrir isso e só falta meio que sistematizar isso, seja interna ou externamente. Mas quando você começa, você pega as manhas. Se você já fez esse conteúdo para um grande veículo, eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você guardou, que você não escreveu para lá por uma limitação de espaço, que eles te pediram para escrever X palavras e tudo mais, que você pode aproveitar para você. Então, criando um processinho aí, eu sei que processo para o pessoal jurídico tem outra interpretação, mas você criando uma metodologia de você já produzir os dois ao mesmo tempo, você vai ver que dá certo e dá menos trabalho do que a gente acaba pensando. E para quem fez um planejamento de conteúdo, quais são os principais KPIs para se acompanhar no dia a dia? Depende do que você quer atingir. Isso, sinceramente, não tem uma resposta para te dar. Isso depende do que você planejou lá. Por exemplo, eu quero aumentar o acesso ao meu site. O KPI para aumentar é o KPI que você vai acompanhar, lembrando sempre, KPI é número, tá? Eu quero aumentar o acesso ao meu site em 10%. Agora, as métricas para você ver se você está no caminho certo são acessos para o teu site, de onde está vindo esse acesso, quanto tempo a pessoa está lendo o teu conteúdo. A gente sabe que uma pessoa lê 200 palavras por minuto. Se você fez um conteúdo de 1.500 palavras e essa pessoa passou 30 segundos no teu site, é porque ela não leu. Então alguma coisa está esquisita ali. É basicamente você ver como é que aquele conteúdo está performando, se você realmente está conseguindo trazer. Como é que aquele conteúdo está se ranqueando no Google. E se ele não está se ranqueando bem, depois de um tempo, isso não é imediato, talvez você não esteja usando a palavra-chave correta, talvez você não esteja criando descriptions atrativas para o pessoal,
Talvez você não esteja focando nas pessoas certas ao criar o conteúdo. Todos são métricas que vão te dizer que você pode atingir ou não teu KPI que você inventou. Número de acessos, número de likes, nada disso é uma métrica, digamos, que vai te resultar em grandes contratações, tá? A gente chega a chamar isso de métricas da vaidade. Olha, tenho 5 milhões de acessos, mas o que isso te gerou de negócios? Ah, nenhum. Então tem alguma coisa errada que precisa ser revista e, pela minha experiência, geralmente o que está errado é que não houve um planejamento de conteúdo, simplesmente houve a produção de conteúdo. Fernando, normalmente um escritório de advocacia tem muito conhecimento para compartilhar. Nesse sentido, como identificar fontes de conteúdo dentro de um escritório? Então, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu recentemente com a gente ao ser procurado por um escritório, pelo que eu entendi, de porte médio de advocacia. Eu bati um papo com a pessoa sobre o que ela queria e tudo mais. Em determinado momento, ela virou para mim e falou: eu produzo uma newsletter, e essa newsletter sobre os assuntos nos quais eu identifico que meus clientes têm interesse e distribuo essa newsletter quinzenalmente para eles. Mas só para os meus clientes. Eu não vou ficar dando ouro para o bandido. Falei, cara, você está exatamente na contramão do que você deveria fazer. Você imagina você abrir essa newsletter na internet e permitir que muitas outras pessoas descubram que você é especialista naquilo e te procurarem por aquilo. E não simplesmente você se restringir ao número X de clientes que tem hoje, a não ser que esse número de clientes para você seja satisfatório. Ele, não é. Minha ideia é captar mais clientes. Então você não tem um problema de produção de conteúdo. Ele falou, não tenho. A gente produz muito conteúdo aqui. Lembrei dessa história quando você me perguntou sobre fontes internas. Então eu imagino que escritórios de advocacia já trabalham com enormes quantidades de conteúdo. O que falta realmente é um planejamento para saber como aproveitar esse conteúdo numa estratégia de marketing de conteúdo. Fontes, isso é uma coisa muito interessante, porque isso a gente vem tentando estabelecer alguma metodologia para identificar fontes internas desde a época das saudosas intranets, onde você descentralizava a alimentação de conteúdo nas intranets, principalmente quando a pessoa era nomeada como responsável pela intranet do departamento dela, não se tinha um estudo de quem era aquela pessoa e se aquela pessoa tinha tempo para alimentar a intranet. Geralmente não tinha. Então a intranet ficava abandonada e a gente fez muito trabalho de mergulhar nos departamentos e entender quem era o hub, onde todo mundo vai pedir informação quando precisa de alguma coisa daquele departamento. Aí a gente começou a estabelecer níveis de procura. E muitas vezes chegava naquele cara que estava no terceiro escalão do departamento, só que ele sabia tudo. Ele produzia um monte de conteúdo para os outros. Só que ninguém olhava aquele conteúdo, ninguém estava ligado que aquilo era um conteúdo útil. Muitas vezes, inclusive, a gente chegava nas secretárias, porque simplesmente elas concentravam toda a produção de conteúdo do departamento e a distribuição dele. Então, como identificar isso? Gente, pensem nos escritórios de vocês, naquelas pessoas que são hubs de informação. Não importa a posição hierárquica que essa pessoa ocupa. Ali tem conteúdo demais. Só que eu estou comentando esse caso que eu coloquei para vocês, que foi de uma indústria farmacêutica. Agora, imagino que um escritório de advocacia, acho que quase todo mundo deve ser fonte de produção de conteúdo. Uns mais, uns menos. O que eu acho que sempre falta é um processo, ou seja, metodologias, para que essa produção de conteúdo seja vista sobre a ótica de como é que a gente pode aproveitar este conteúdo numa estratégia de marketing de conteúdo, principalmente porque geralmente essa estratégia não existe. Muitas dessas fontes que você mencionou não possuem tempo para escrever. Como então extrair conteúdo desses profissionais? Isso é uma coisa que a gente lida muito, tá? O que acontece? Você não precisa fazer com que essas pessoas escrevam literalmente. Essas pessoas são guias. Essas pessoas não têm 2 horas para escrever um conteúdo, muitas das vezes. Essas pessoas têm 15 minutos para te orientar no desenvolvimento de um conteúdo, para orientar um profissional de conteúdo no desenvolvimento de um conteúdo. Então, vamos falar sobre o tema X. Eu me lembro de tais referências. Se você conseguir tais outras referências válidas, ok. Você não pode deixar de abordar este assunto. E depois essas pessoas acabam revisando esses conteúdos.
essas pessoas acabam colocando aspas muitas vezes, às vezes a gente coloca as aspas, e muitos clientes que nós estamos tão acostumados na produção disso, que apesar de serem conteúdos técnicos, a gente coloca as aspas para eles. Por quê? Porque eles orientaram a gente, eles deram as diretrizes do que eles querem falar, eles deram onde pesquisar disso, eles deram uma pinceladinha para a gente do que a gente não pode esquecer, e eles vão assumir o papel de revisores. Então eles são pessoas estratégicas e não mais assumir o papel operacional de escrever esse conteúdo em si, entendeu? E aí a gente tem excelentes resultados desse jeito. Muito bom, Fernando. Nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer recebê-lo. Eu te agradeço mais uma vez, aliás, parabéns pela iniciativa. Quando a gente conversou a respeito, fiquei muito empolgado, adorei. Acho que o setor jurídico ainda não descobriu o poder que o marketing de conteúdo pode ter para alavancar os negócios deles, mas também acho que avançou muito nisso. Parabéns mesmo pela iniciativa de ter esse podcast sobre esse assunto, Leandro. Adorei. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã.